Bom dia, gente, tudo bem? Olha, estou com uma proposta de fazer então 4 vídeos sobre alguns temas básicos da matemática, onde a gente percebe que muitos, inclusive na graduação, têm dificuldade, ok? Então, meu nome é Ayrton, sou professor, leciono há 5 anos na graduação, tenho mestrado também, e vou explicar alguns pontos básicos aí da matemática que, como eu já falei, muita gente tem problema, acaba esquecendo e achando que a matemática é difícil. Matemática não é difícil, a matemática é uma ciência exata, então vamos a algumas dicas para vocês aí. Primeira aula de hoje, vamos falar então sobre, trocando de caneta aqui, equações de segundo grau. Deve se lembrar de equações de segundo grau quando você estudou lá no ensino fundamental, depois retomou com bastante intensidade no ensino médio. O que é uma equação de segundo grau? Por que ela se chama segundo grau? É toda equação que tem um formato ax² mais bx mais c igual a zero. O que identifica então a equação sendo de segundo grau é exatamente o expoente maior que eu tenho. Nesse caso, então, tem que ser o expoente 2 em algum das minhas variáveis aqui, no caso o x. Okay? Outro detalhe, essa aqui é uma equação completa. Nós ainda podemos ter outros 3 modelos de equação de segundo grau de uma forma incompleta, ou seja, não aparecem todos esses termos que nós temos aqui. O que significa ax² mais bx mais c? Seria assim, nós poderíamos colocar aqui x² mais x mais algum número igual a zero. Então, nós temos aqui o a, nós temos o b e temos o c. O que significa cada uma dessas letras que nós colocamos à frente, no caso do x² e do x, e aqui sozinho a letra c? Bom, para nós identificarmos a variável, no caso a variável x, nós temos que saber o que existe à frente de x. Que número que está junto do x, no caso, no primeiro termo do x², nós representamos pelo a, que pode ser qualquer um dos números. Na letra b aqui também antecedendo o x, e a letra c, que é outro coeficiente, que nós chamamos de coeficiente independente, ou seja, não está ligado ao x. Então veja que é uma sequência aqui de x², depois x, podemos colocar o 1, não aparece, mas nós sabemos que tem um ali em cima como expoente, e depois o outro não aparece, na terceira parte da equação não aparece nada de x, certo? Então, a vai ter um valor, b outro valor, ou o mesmo valor de a, não tem problema, e nós temos então 3 valores aqui que podem estar inseridos numa equação completa. Se nós definirmos aqui essa equação como sendo 5x² mais 2x mais 4, por exemplo, então nós já temos aqui como identificar cada um desses coeficientes. A vale 5, B vale 2 e C vale 4. Ok? Então aqui nós temos uma equação completa de segundo grau. Detalhe muito importante para que uma equação de segundo grau seja válida, ou seja, caracterizada como tal, é que A, B e C pertençam ao conjunto dos números reais. E outro detalhe, o A tem que ser diferente de zero. Por que A diferente de zero? Vejam bem, se eu colocar zero aqui, substituindo a minha letra A,
0 vezes x ao quadrado vai resultar em 0, ou seja, vai invalidar essa minha primeira parte, não existindo então nada que tenha expoente 2, o que caracteriza uma equação de segundo grau. Então, aqui não pode ser 0 o a, para não invalidar essa minha primeira parte, que é exatamente a característica principal da equação de segundo grau, ou seja, o meu expoente maior aqui tem que ser 2. Eu posso ter B 0 e C 0? Posso, porque o que me interessa, na verdade, é essa parte inicial, para caracterizar uma equação de segundo grau. Mas eu posso ter 0 aqui, ou ambos os momentos ter B e C igual a 0. Bom, como falei para vocês, essa é uma equação de segundo grau completa, ax² mais bx mais c igual a 0. Essa é a completa. Como seria então, no caso, um modelo de equação de segundo grau incompleta? Sempre temos que ter a parte inicial, ax². Vamos colocar aqui bx, mas eu não tenho a parte de c. Ou seja, eu não tenho o meu termo independente, aquele meu número isolado sem a presença do x. Então, eu posso dizer aqui que o c vale 0. Então, eu tenho uma equação incompleta, onde eu tenho o termo a com x², tenho o termo b com x, mas o c vale 0 e não tem necessidade de eu escrever 0, que não vai alterar nada. Outro tipo de equação de segundo grau incompleta. Repetindo, então, a primeira parte eu sempre tenho que ter ax² mais c, igualando a 0. E aqui, o meu b, então, no caso, vai ser 0. Ax², b não tem valor nenhum, e c, qualquer valor que eu atribuir, diferente de 0 nesse caso, e igualando também a 0. Vocês percebem que todas as equações elas são igualadas a 0. E o último modelo de equação do segundo grau incompleta é a x² igual a 0. Nesse caso, a resposta já deve ser óbvia. O x vai valer 0. Ok? O x vai valer 0. Aqui eu não tenho o valor de b, não tenho o valor de c, e vai ser igualado a 0. Então, a minha resposta já automaticamente aqui vai ser o x valendo 0. Porque se eu atribuir qualquer outro valor diferente de 0 ao meu a, digamos que seja 1 aqui, qualquer valor, desculpa. Bom, vamos lá então aos tipos de equações de segundo grau que nós temos. Já foi apresentada então a equação de segundo grau completa, onde eu tenho A, tenho B, tenho C, sempre igualando a 0. Essa é a completa. Depois eu posso ter um outro tipo de equação de segundo grau em que o C não está presente, ou seja, o C vai valer 0. Depois eu tenho outra em que o B vai valer 0. E a última opção ainda, quando B e C, meu valor é 0. Certo? Percebam que todas as equações eu tenho uma igualdade, por isso que se chama equação, equacionar um lado com o outro, e igualando a 0. Caso eu tenha uma equação, digamos, colocar valores, 5x² mais 4x menos 7 igual a 10, teoricamente, olhando grosseiramente, nós dizemos que isso aqui não é uma equação de segundo grau. Ela é
O detalhe é que nós temos que transformá-la de uma forma correta aqui, trazendo os dados do lado direito da igualdade para o lado esquerdo e igualando a zero. Então, 5x² mais 4x menos 7. O 10 está com o sinal positivo quando eu faço a jogada para o outro lado da igualdade, então eu vou inverter a operação. Muitos pensam que aquele termo de troca de sinal que é o correto. Não é que eu troco de sinal. Troco de sinal sim quando é mais ou menos. Agora eu já vi muito problema quando é a multiplicação e a divisão. Então não é questão de troca de sinal quando passa do outro lado. Tá? Eu inverto a operação. A operação inversa da soma é a subtração. Então isso aqui eu vou igualar a zero. Então meu resultado, ou a minha equação completa, fica 5x² mais 4x menos 17 igual a zero. Veja então que aqui não está igualado a zero, mas de uma forma muito simples, apenas transportando esse valor para o outro lado, eu consigo fazer a igualdade e tenho a minha equação completa, tendo A, tendo B e tendo C. Então, nesse caso aqui, A vai valer 5, B vai valer 4 e C vai valer, não é 17, é menos 17. Então, esse aqui é A, esse aqui é B, esse aqui é C. Percebe então que aqui eu tenho uma equação completa. Essa aqui é uma incompleta faltando o termo independente, que eu posso colocar aqui como se fosse zero, que é o C. Na segunda aqui, incompleta, também eu tenho, que é o zero. Depois, 0 e 0. Então, todos esses termos que estão faltando, na verdade, eles têm valor zero. Por isso que não tem a necessidade de eu colocar aqui, porque vai invalidar o próprio resultado, certo? Então, nós temos o tipo completo e os 3 tipos de equação de segundo grau incompletas. Bom, vamos a um exercício para captar certinho como que foi feito. Será que vocês conseguiriam resolver com o que foi passado até aqui? Eu creio que não, porque foi apenas dada uma explicação de o que é e como elas se comportam. Mas como resolver uma equação de segundo grau? Como vocês devem lembrar, a fórmula de Bhaskara, ela é utilizada para esse fim, a fórmula de Bhaskara. Como é a fórmula de Bhaskara? Vamos lá então. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso aqui sobre 2 vezes a. Bom, então você sabe o que é o b, o que é o a e o que é o c. Naquela equação completa, onde nós temos o a junto do x², o b junto do x e o c, que é o termo independente logo antes da igualdade do zero ali. Okay? Então vamos colocar um exercício que nós podemos exemplificar isso aqui e já resolver. Digamos que nós temos então aqui x² menos 5x mais 6, isso aqui igualando a zero. Então nós temos o a valendo 1, tá vendo? Vocês não estão vendo, mas eu tenho 1 aqui na frente. B valendo quanto? Se eu disser que é 5, está errado, então é menos 5. E a letra C valendo 6. Ok, tem os 3 termos aqui, os 3 coeficientes, e agora eu vou resolver a minha equação apenas substituindo onde eu tenho essas letras pelos meus valores. Vamos lá, x igual a quanto? Bom, se eu tenho menos b e b vale menos 5,
Lógico que eu vou fazer a inversão aqui do sinal. Se é menos b com menos 5, vai ser 5. Mais ou menos. E agora, o b menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a vale 1 e o c vale 6. Tudo isso, então, sobre 2 vezes 1, que é o a. Ok. X vai valer quanto, então? Vamos adiante. 5 mais ou menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, 25, menos e o menos novamente, porque eu estou repetindo o mesmo sinal aqui, menos 5 vezes menos 5. Sempre que eu tenho uma multiplicação com dois números negativos, vai me dar um valor positivo. Então, 25. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Isso aqui tudo sobre 2 vezes 1, 2. Bem, então, eu tenho x igual a 5, mais ou menos. 25 menos 24 é 1. Ok, raiz de 1 eu sei que é 1 sobre 2. Disso, vai me trazer dois resultados. Por que dois resultados? Porque eu tenho uma opção com mais. Ok, só finalizando então aqui. Sei que deu um corte no vídeo, vamos lá. 5 mais ou menos 1, dividindo por 2. Então eu tenho duas opções agora para encontrar os dois valores que vão ser os possíveis para que a equação minha dê o resultado zero na substituição do meu x. Que esse é o objetivo da fórmula, buscar o valor de x. Então, como eu tenho mais e menos, a primeira opção eu uso 5 mais 1 dividindo pelo 2. E depois na segunda, 5 menos 1 dividindo por 2. Eu sei que dá 6 meios e 4 meios. Dividindo 6 por 2 eu terei o 3. E dividindo 4 por 2, eu terei o número 2. Ou seja, 3 e 2 é a minha solução para essa minha equação de segundo grau. Ou seja, se eu utilizar 3 aqui na substituição do x, ou 2 também vai me dar o valor zero. Ou seja, são os únicos dois resultados que me trazem uma solução para esse problema. Muito fácil a resolução. Não achou? Ok, vamos continuar então com outro exercício, agora numa equação de segundo grau de forma incompleta. Vamos lá. 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Perceba então que aqui eu tenho o a, que vale 2, o b, que vale menos 4, e o c tem o meu valor de zero. Estão percebendo aqui, tem o termo a com x ao quadrado, o b com o x e o c nem aparece porque ele vale zero. Como que eu faço então essa resolução sem utilizar a fórmula de Bhaskara? Perceberam no primeiro exercício, nós utilizamos por ser uma equação completa, então é uma forma de nós acharmos o resultado. Aqui nós vamos fazer de outro jeito, que vocês devem lembrar daquele termo que vocês usaram no ensino fundamental, no ensino médio, que é fatoração. Fatoração o que é? Eu vou verificar qual que é o termo em evidência nessa minha equação de segundo grau. Logicamente vai ser o meu x que eu tenho nesse meu primeiro termo e no segundo termo. Então o meu x vai ficar em evidência. Ou seja, se eu pegar o x e multiplicar por alguma coisa, vai resultar em 2x ao quadrado menos 4x. Como que eu descubro agora o que eu vou colocar aqui para multiplicar por x e chegar ali? Bom, eu sei que eu tenho um sinal negativo aqui, eu já posso colocar antecipadamente, e isso vai me dar uma igualdade a zero. Se eu pegar o x e multiplicar pelo que eu vou chegar no 2x quadrado? Eu sei que tem que ter um x aqui, porque x vezes x vai dar meu x ao quadrado. E para eu encontrar o 2x aqui, na verdade, vai ser dessa forma. Então, se eu pegar x vezes
2x vai dar 2x ao quadrado, menos o que eu devo colocar aqui para que o x multiplicado por isso dê menos 4x. Como eu já tenho menos, só pode ser o número 4, ou x vezes menos 4, menos 4x. Feita essa primeira parte, não é difícil. Agora eu sei que o meu termo em evidência, o meu x, ele vai ser igual a zero. E de outra forma, o que está dentro do meu parênteses também vai ser igual a zero. Ou seja, eu tenho esse primeiro ponto e esse segundo ponto aqui. Então, um valor de x eu já encontrei. Uma parte da minha solução eu já sei que é zero. Eu devo descobrir agora a outra opção. Então, se eu tenho 2x menos 4 igual a zero, eu coloco o 2x no lado esquerdo, o 4 que eu tinha com o sinal negativo representando uma subtração, jogo para o outro lado como uma soma, ou seja, vai ficar um valor positivo. Agora eu deixo isolado o x, porque o que me interessa não é saber quanto vale 2x, mas eu preciso saber quanto vale x, para depois poder substituir na minha equação. Então, se o meu 2x vale 4, o x vai ser 4 sobre 2. Então, o meu x vai valer 2. Esses são os meus resultados. Ou seja, 0 e 2 são as minhas raízes. Sempre que eu encontrar os valores de x para a equação, esses valores, ou esse valor, são denominados de raízes. Então, raízes da minha equação de segundo grau, nesse caso, é 0 e 2. Se eu substituir o 0 no valor de x e fazer essa resolução, vou encontrar 0. Se eu colocar o 2 também no lugar do x, da mesma forma, vou encontrar o valor de 0. Bom, então esse é um tipo de equação incompleta. Vamos a outra agora, que é mais fácil ainda. Repetindo aqui, 2x ao quadrado menos 6 igual a 0. Perceba que então nós temos aqui o a valendo 2. B, eu não tenho aquele que acompanha apenas o x, então vai ser 0. E o c vai valer, não é 6, é menos 6. Ok? Feito isso, então, vamos lá. Bom, se eu tenho um termo com x e outro termo independente, eu faço o isolamento aqui. 2x ao quadrado igual a 6 positivo agora. Ok? 6 positivo. Estava negativo aqui, como uma subtração, passou para o outro lado, fazendo então a soma agora. X ao quadrado é igual a quanto? Bom, eu sei que o meu 2 está multiplicando aqui com x ao quadrado. Então, eu inverto a operação quando eu passo do outro lado da igualdade. Se estava multiplicando, passo a divisão. Então, o meu x ao quadrado vai ser 6 dividido por 2, 3. Mas não terminei ainda, porque eu não quero saber quanto vale x ao quadrado. Eu quero saber quanto vale x. Esse é o meu objetivo, encontrar o valor de x. Como eu tenho uma operação de potenciação aqui, jogando esse 2 para o outro lado, eu terei uma raiz quadrada. Ou seja, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Radiciação, então. Raiz quadrada de 3. Lógico que não dá um valor exato, ele vai dar um valor decimal infinito, então eu não vou colocar todo esse valor. Eu simplesmente coloco que a minha resposta ela pode ser mais raiz de 3 e ela pode ser também menos a minha raiz de 3, certo? Como eu tenho o quadrado aqui, tanto o positivo quanto o valor negativo sempre vai me dar o mesmo valor positivo dentro da minha raiz quadrada, certo? Então, essa é a forma de resolver essa outra equação de segundo grau incompleta, mais fácil, mais tranquila, e eu creio que está
está feito aí o que nós tínhamos proposto para hoje. Espero que vocês aproveitem bem. Se tiverem alguma dúvida, voltem ao início do vídeo, vejam quais são as condições que devemos ter para que a equação seja uma equação de segundo grau. Primeira coisa é que deve ter um x ao quadrado, pelo menos. Pode existir mais, aí vocês têm que fazer a soma ou subtração conforme for. Tá? Mas a potência máxima que deve existir na equação é 2, por isso equação de segundo grau. E vocês têm que ter o a diferente de zero. Então esse é um conceito básico e elementar para que a equação de segundo grau seja caracterizada. Certo? Então estamos finalizando esse primeiro vídeo de uma série de 4. Eu vou definir ainda qual o termo ou qual o tema que eu vou tratar na próxima semana. Já está praticamente definido, só alguns detalhezinhos aí como faremos essa divulgação e como faremos essa apresentação. Mas desejo um bom estudo para vocês e estamos à disposição. Um abraço a todos.